Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Telesaúde Goiás. Hoje, uma data especial, né? Hoje nós estamos no dia 26 de setembro de 2022, um dia após a comemoração do Dia Internacional do Farmacêutico, um dia que foi estabelecido no ano 2000, né? E é uma data onde se busca no mundo fazer com que as pessoas compreendam o papel do farmacêutico na promoção da saúde, no cuidado da saúde, enfim, o papel do farmacêutico e da farmácia na saúde pública. E é justamente esse tema que nós vamos trabalhar hoje dentro do nosso espaço, mas já peço a você que está aqui nos acompanhando, você que está seguindo online, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à inteira disposição. E claro, se você está seguindo, assistindo essa aula posteriormente, não ao vivo, nos acompanhando, siga-nos no nosso canal. Claro, dê o like, compartilhe com os amigos, divulgue o trabalho que é desenvolvido aqui dentro do Telesaúde, nas mais variadas áreas, para que nós possamos continuar com esse trabalho de responsabilidade aí na divulgação de informações científicas e que realmente promovam a saúde. Então sejam todos muito bem-vindos, sou o Dr. Cidião, farmacêutico, uma grande honra, essa que hoje se torna a 34ª Telesaúde, já vem então alguns anos trabalhando aqui com vocês, e para mim um tema especial justamente por ser farmacêutico e por amar essa profissão, né? E hoje o que nós vamos trabalhar aqui eu falo um pouquinho da história dessa profissão, a história da farmácia no Brasil e também a visão de como o farmacêutico atua pelo mundo. Então, a visão específica em alguns países pelo mundo. Ok? Essa é a ideia. Por favor, fiquem à vontade. Vamos trabalhar então, vamos iniciar o nosso trabalho falando um pouco da história. E quando se fala de história, nós estamos querendo, claro, falando aqui especificamente de registros históricos. É claro que o homem, desde que ele se entende por homem, ele faz uso de substâncias químicas que vão alterar a sua fisiologia e, consequentemente, na busca ali de um prazer, uma busca de uma melhor qualidade de vida. E isso é o que significa, né, a utilização de uma droga. Agora, quando você procura registros históricos sobre como o homem ele prepara um determinado medicamento para realmente fins de cura, os primeiros documentos farmacêuticos eles datam do ano de 2.500 anos antes de Cristo, né? E é importante que nessa época não havia-se uma divisão entre profissionais de saúde, entre as intervenções em saúde. Então, na antiguidade, tanto a medicina quanto a farmácia elas eram consideradas uma única profissão, né? E a gente começa a perceber essa distinção a partir da antiga Roma, onde você vê a separação daqueles que diagnosticavam a doença, daqueles que misturavam matérias para produzir porções de cura, né? E é claro que também é muito importante considerar na Grécia, você tem, né, essa divisão de Hipócrates e Galeno, né? Hipócrates considerado o pai da medicina e Galeno considerado o pai da farmácia. Principalmente são duas figuras históricas fundamentais para essas duas profissões, né? Isso é um fator muito importante. Galeno viveu, que é considerado o pai da farmácia, ele viveu entre 200 e 131 anos antes de Cristo. Ele tem inúmeros registros históricos a respeito de produtos considerados medicamentos e também sobre a farmácia, tanto que até os dias atuais nós reconhecemos como farmácia galênica, né? Aqueles medicamentos que foram prescritos por ele primeiramente, né? Ele fazia diversas preparações onde ele usava como solvente orgânico, né, o vinho principalmente. E é dele também algumas preparações de fitoterápicos conhecidas como teriagas, né, onde você tinha ali a solubilização, né, a mistura de ervas com o vinho. Isso é muito importante até os dias atuais dentro da farmácia. No século II, e aí já passando aí para a Idade Média, nós temos os árabes fundando a primeira escola de formação da farmácia que se tem notícia, que se tem registro histórico, inclusive com uma legislação própria para o exercício desse profissional, certo? A partir do século X, você tem já na Idade Média a formação
do embrião do que hoje nós conhecemos como farmácia, as boticas, ou também conhecidas como apotecas, principalmente na Espanha e na França, né? E que eram realmente os precursores das farmácias atuais. Esses estabelecimentos eles eram controlados pelos reinos, né? Pensando aqui especificamente na Europa, Idade Média, e ali se recolhiam impostos, mas ali também se observava, de certa forma, um controle de qualidade das matérias-primas, dos pesos, né? Muito semelhante ao que nós temos hoje, papel aí específico da Anvisa e da Vigilância Sanitária. E os profissionais que realizavam ali a produção de todos os medicamentos e produtos que eram vendidos nas boticas, entre eles, claro, produtos cosméticos, perfumes, eles eram conhecidos como boticários. E cabia a esses boticários conhecer e curar as doenças, né? E, claro, para que eles pudessem exercer esse serviço, existia ali uma série de pré-requisitos, todos eles, é claro, controlados pelo reino, que dava essa licença a esses boticários, e eles precisavam ter local, equipamento adequados, toda a guarda dos remédios, tudo isso era controlado pelo reino. No século XVI, o estudo dos remédios ele ganhou impulso notável, principalmente considerando o avanço do conhecimento relativo às plantas medicinais e as pesquisas relativas aos princípios ativos dessas plantas. É a evolução, o que nós hoje chamamos de farmacobotânica, fitoterapia, e bem como também importantíssimo considerar, foi a partir daí que nós temos o desenvolvimento da microbiologia. A ideia-se de que cai por terra a ideia de que as doenças físicas eram consideradas doenças da alma, para partir dali, para você ter uma teoria agente causal e doença, né, principalmente agentes infecciosos, e isso foi muito importante. Por quê? Porque se você tem um agente causal, você pode ali desenvolver um medicamento específico contra aquele micro-organismo, por exemplo, que é nocivo ao corpo humano. Então ali você tem uma evolução gigantesca, é a partir daí que surgem as pesquisas, por exemplo, que determinam a criação dos antibióticos. Sendo, claro, o primeiro antibiótico desenvolvido em larga escala, isso é interessante considerar, não foi o primeiro antibiótico desenvolvido e conhecido pelo homem, mas produzido em larga escala a penicilina, que permitiu ali, claro, um ganho, uma sobrevida muito grande, que as pessoas deixaram de morrer por infecções, e assim, claro, que a gente ganha um aumento na expectativa de vida gigantesco. Então, isso se dá, é claro, à farmácia, à indústria farmacêutica, o desenvolvimento desses novos medicamentos. E com o tempo a indústria avançou, principalmente também considerando com os avanços, principalmente da química orgânica, com a possibilidade de sintetizar medicamentos a partir dali do conhecimento da estrutura, da molécula, consequentemente da manipulação dessa molécula. Então isso se deu, principalmente no século passado, um avanço gigantesco. No Brasil, a história da farmácia inicia-se, claro, com registros históricos, inicia-se muito antes, é claro, se a gente for considerar de forma completa, muito antes da vinda dos portugueses e da colonização brasileira. Começa-se, claro, com a população que aqui habitava, principalmente os indígenas, e com o uso dos seus produtos naturais e que eram largamente encontrados aqui na natureza. Entretanto, a gente precisa considerar que para a história interessa registros históricos, documentos que descrevam esse processo. Então, infelizmente, nós temos poucos documentos históricos que demonstram a utilização desses produtos por parte da população indígena. O que nós temos aí, grandes documentos históricos, de maior importância, vem exatamente com a colonização portuguesa e, consequentemente, primeiro governador-geral, ele trouxe a figura do primeiro boticário, chamado Diogo de Castro, que veio a pedido exatamente desse governador-geral. E é importante que no Brasil, assim por ser colônia de Portugal, nós praticamente herdamos ali toda essa legislação, todo o hábito de produzir medicamento a partir de boticas e de boticários. Mas há uma figura interessantíssima que se difere desses países, que é a figura do mascate, que era uma pessoa que
ela importava essas matérias-primas e aqui no Brasil ela saía, né, explorando todo o território nacional e comercializando seus produtos, entre eles esses medicamentos fitoterápicos, né, e claro, tudo isso é importado, né, de países, né, seja europeus ou seja da Ásia. Isso é importante ser considerado, a importância desses mascates dentro desse processo, né? E é importante também considerar que o boticário, ele não só tinha um papel importante no auxílio do diagnóstico, mas ele também produzia os medicamentos, muitas vezes, seguindo ali a farmacopeia portuguesa, prescrita também por profissionais médicos que aqui existiam. Então, se tinha essa ampla importância histórica. Os jesuítas foram fundamentais nesse processo, porque isso é importante considerar. Eles foram os primeiros a instituir formações específicas, capacitações, escolas formadoras de boticários e, consequentemente, a partir dali, a formação de boticas em todo o território nacional, principalmente a partir de preparo de remédios feito à base de plantas medicinais que aqui se encontravam, né? E era muito interessante considerar que, a partir dessa formação, determinava-se ali uma certificação, uma carta de aprovação, que era exigida pelo reino para que essas pessoas pudessem desenvolver seu trabalho dentro das boticas. Então, o papel é fundamental dentro desse processo. E a gente vê ao longo da história que o impacto na saúde, principalmente da igreja, nesse processo é alto, né? Tanto assim, sempre foi assim, nós ainda temos um grande impacto dentro da saúde pública, vários hospitais filantrópicos, né, Santa Casas, que vem herdado aí desde essa colonização da vinda, principalmente dos jesuítas, mas de outras também categorias dentro da Igreja Católica. Em 1640, as boticas foram autorizadas a funcionar como comércio e se multiplicaram em toda a colônia, desde que, é claro, o boticário tivesse uma carta de aprovação. E com o tempo foram surgindo outros componentes de remédios, e não só os da base de planta medicinal, mas de matérias-primas que eram importadas de outras regiões, principalmente como mercúrio, arsênio e ópio, né? Então começou-se ali a ter um comércio importante também nessa fase. Em 1744, nós tivemos aí um regimento da coroa que proibia a distribuição de medicamentos e drogas para estabelecimentos que não fossem habilitados, que não fossem cadastrados pelo reino. Consequentemente, esses estabelecimentos eles eram fechados, apreendidos todos esses materiais e multas eram dadas. E criou-se, a partir desse regimento, a figura de um responsável técnico, que obrigatoriamente deveria ser um boticário com uma carta ali de aprovação das escolas, ou seja, com uma certificação. E também se exigia ali a existência de balanças, pesos e medidas, todas elas calibradas, medicamentos que derivam ali da escola galênica de farmácia, né, medicamentos galênicos, vasilhames adequados, livros de registro e etc. Ou seja, é o embrião de toda a legislação hoje que rege a farmácia no Brasil. Então, isso já se inicia com a coroa portuguesa, né? E claro que também a educação farmacêutica, inclusive a distinção do farmacêutico do boticário, ele começa através do ensino superior de farmácia no Brasil. Nós tivemos aí, com a vinda da família real, o desenvolvimento das primeiras escolas de saúde no Brasil, em 1832 a primeira escola de medicina na Bahia, e consequentemente, ainda em 1836, a primeira turma formada não só de médicos, mas também de farmacêuticos. Em 1834, a Escola de Farmácia na Faculdade do Rio de Janeiro, né? E em 1837, me desculpem, eu falei 36, mas em 1837, a formação dos 6 primeiros farmacêuticos brasileiros na Bahia, né? E eles formaram-se ali juntamente com os médicos. Em 1839, nós tivemos a primeira escola de farmácia de Ouro Preto, a primeira escola de farmácia do Brasil, que é de Ouro Preto, né? Só lembrando que essa de 1839 é uma escola específica de farmácia, porque as anteriores, tanto de 1832 na Bahia, quanto de 1834 no Rio de Janeiro, eram escolas de medicina que formavam ali em paralelo farmacêuticos. A de 1839 em Ouro Preto, não, essa é sim a primeira escola de farmácia no Brasil, em Minas Gerais.
Em 1896 de Porto Alegre, 1899 de São Paulo e a Escola de Farmácia da Universidade Federal do Paraná em 1912. Aqui no estado de Goiás, em 1950, ainda na antiga capital, a cidade de Goiás, nós tivemos a formação da Escola de Farmácia e Odontologia, que migraram, né, a partir da década de 70 aqui para Goiânia, localizadas aqui na Praça Universitária, né? Então, essas são as primeiras escolas de farmácia que nós temos. É um número gigante hoje, atualmente, quando comparado, né? Só para vocês terem uma ideia, no estado de Goiás são mais de 30 escolas, mais de 30 instituições de ensino superior que ofertam a formação no curso de farmácia, mas pensando, só para se comparar, né? Nós ainda temos uma demanda alta pelo farmacêutico, considerando que o farmacêutico ele tem listado pelo Conselho Federal de Farmácia mais de 130 áreas de atuação. Então, nós temos aí um papel gigantesco, muitas áreas ainda que necessitam de profissionais farmacêuticos, né? Aos poucos, né, assim que os farmacêuticos foram se formando pelas instituições, o boticário ele foi lentamente sendo substituído pelo farmacêutico, que era aquele profissional com formação superior. E as boticas, aos poucos, foram dando lugar às farmácias, onde você tinha ali uma manipulação mais manual, um método de manipulação de fórmulas artesanal, e nós tínhamos ali também, por um outro lado, um outro viés, a formação da indústria farmacêutica, o laboratório industrial farmacêutico, onde você adota, você tem ali a adoção de um método industrializado de produção de medicamentos. Tudo isso dando, substituindo aos poucos as boticas e os boticários, né? Então, farmácia e farmacêutico, dando lugar às boticas e boticários, respectivamente, né? Esse é um ponto muito importante. Em 1931, nós temos o decreto, já Brasil República, o decreto 19.606, na qual nós temos o reconhecimento do profissional farmacêutico, ou seja, isso aqui é um ponto histórico fundamental, porque somente a partir de 1931 é que no Brasil se estabeleceu a profissão farmacêutica. Foi o primeiro decreto que estabelece o reconhecimento do profissional farmacêutico. E nesse decreto nós temos que o farmacêutico ele é um profissional para a área que atuava na área de análises clínicas, também como químico, bromatologista, como biologista e como legista, ou seja, atuava na realização de exames laboratoriais dentro da área de análises clínicas, também atuando na área de alimentos, na química e alimentos, biologista, que é uma área de atuação que hoje ela já não existe mais, nós temos outros profissionais, incluindo o biólogo dentro desse processo, e o legista, que era aquele capaz de determinar ali, através de uma autópsia, né, alterações morfológicas em um cadáver. Então, só isso é importante, eram todas as áreas de competência do farmacêutico nesse decreto em 1931. Hoje já não temos mais, né? Hoje já modificou bastante e ampliou um pouco mais. Algumas dessas áreas de atuação deixaram, já não são mais o farmacêutico, mas outras passaram a ser. Nessa época, por esse decreto também, se controlou a venda de substâncias causadoras de dependência, exigindo ali a retenção de receita por parte da prescrição médica e a guarda desses medicamentos em armários com chave que deveriam ficar na posse somente do farmacêutico. E é interessante considerar que também, a partir disso, se obrigou a ter uma direção por parte de farmacêuticos de laboratórios privativos, de hospitais, casas de saúde, sanatórios, cooperativas, estabelecimentos religiosos, ou seja, estabelecimentos de saúde de forma geral, que utilizam substâncias causadoras de dependência, obrigatoriamente a direção teria que ser por um farmacêutico, né? Semelhante ao controle que nós temos hoje através da portaria 344. Né? Até a década de 80, é importante falar sobre o processo de industrialização, né? A indústria brasileira ela foi aos poucos se estabelecendo, vários estabelecimentos farmacêuticos, farmácias em si, evoluíram dentro da sua história, se transformando em laboratórios farmacêuticos, né? E aí a gente teve aos poucos a substituição daquela empresa que era de origem familiar para uma empresa industrial e, consequentemente, uma produção industrializada em larga escala, que é o que caracteriza uma indústria farmacêutica, né?
É importante também que nós começamos a substituir as matérias-primas de origem vegetal por matérias-primas de origem sintéticas, né? Ou seja, entra aí a química orgânica sintetizando e conseguindo ali alcançar uma maior produção para atender toda essa demanda de medicamentos. Então, a gente é importante considerar que nós temos, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 40 e 50, uma expansão do mercado farmacêutico e uma expansão do acesso da população aos medicamentos, alcançando o ano de 1973, onde a gente tem uma lei, a 3.991, que estabelece a criação da drogaria, que é um estabelecimento de saúde diferente da farmácia, onde você revende produtos industrializados e, consequentemente, ali você dispõe, sem a necessidade de ter o dono como centro farmacêutico, mas mantendo a responsabilidade técnica do farmacêutico. Então, 1973 também é muito importante, é um marco histórico, porque abre o comércio varejista farmacêutico. Então, como eu disse para vocês, e isso é um fato importante, que a industrialização do Brasil, ela deu um caráter de importância farmacêutica um pouco diferente, né? De um lado, você vê uma queda na procura por farmácias de manipulação e farmácias que entregavam de forma personalizada o medicamento, para uma industrialização e, consequentemente, uma venda em drogarias para grandes massas ou para farmácias hospitalares, onde você não tinha essa necessidade de diagnóstico individual, mas você procura, você dá uma larga escala, atende uma grande escala, que era o que se exigiu aí com o processo de industrialização. E, em paralelo, é interessante considerar que o farmacêutico ele se afastou, de certa maneira, das farmácias e começou a migrar para outras áreas de atuação. Então, foi nesse período que nós observamos uma crescente procura dos profissionais farmacêuticos pela área de análises clínicas e por outras áreas, pela área da indústria, pela área de alimentos. E o que a gente observa hoje, na verdade, é um retorno, né? O que nós percebemos, principalmente a partir do ano 2000 para cá, principalmente com a alteração da matriz curricular, da DCN, que estabelece a atenção farmacêutica como a base de uma formação dos novos farmacêuticos, é o retorno do farmacêutico a essa assistência, a esse cuidado farmacêutico. É importante a gente observar esse ciclo histórico, né, no Brasil. Isso é algo importante. 1936 nós temos, e aí já uma base, um embrião do nosso conselho, né? Nós tivemos a segunda semana de farmácia em São Paulo, que foi criada a partir da Ordem dos Farmacêuticos, e em 1957 a aprovação do projeto de governo, em 11 de novembro de 1960, que estabelece a criação tanto do Conselho Federal quanto dos Conselhos Regionais de Farmácia e, consequentemente, um órgão que é responsável pela regulamentação da profissão farmacêutica e isso para atender a saúde pública, né, nós temos ali a criação de um órgão que fiscaliza o exercício profissional do farmacêutico, que é o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. O Conselho Federal regulamenta e os Conselhos Regionais, eles fiscalizam o exercício do profissional farmacêutico para a população. Então, é muito importante sempre colocar isso, e os conselhos, eles são órgãos públicos de autarquia pública e que atendem às necessidades da população e não do profissional específico. Ele está ali para atender os interesses, para que esse profissional ele atue dentro da regulamentação ética e atenda às necessidades da população. E em 1969 nós tivemos a reforma universitária com a definição, com a implantação do currículo mínimo, né, de farmácia, que depois foi revisado pelas diretrizes curriculares nacionais a partir de 1996 com a criação da LDB, né, e aí nós tivemos a primeira DCN construída a partir de 1969, datada do ano de 2001, e uma segunda revisão datada de 2017. Né? Então, nós já tivemos aí duas grandes transformações desde esse ano de 1969, né? Só para se ter uma ideia de como nós estamos hoje. Em 1969, por exemplo, nós não tínhamos o direito à saúde como um dever, o direito à saúde para todos os brasileiros é um dever do Estado. Nós não tínhamos a criação do SUS, que data de 1990. Então, a formação desse profissional farmacêutico ela precisou ser revista justamente para atender a todas essas demandas que o mundo
a partir de 1969, com todas as transformações, exigiu, certo? Então, continuamente nós teremos essa necessidade de revisar ali a formação farmacêutica para que atenda realmente às suas necessidades. E uma curiosidade, né? A farmácia ela possui um símbolo que é conhecido, né, extremamente interessante, até utilizo esse símbolo dentro da minha logotipo, é uma taça, né, com a cobra, né, e esse símbolo significa o poder que vem da cobra, né, a cobra tem esse significado, e a taça de cura. Então a farmácia e o farmacêutico são, né, considerando esse símbolo, são profissionais que têm o poder de cura. Essa é a ideia do nosso símbolo. E aqui encerro, né, claro, quase encerrando aqui essa importante temática, falando um pouco sobre a farmácia no mundo, né, entendendo as diferenças que se tem entre o farmacêutico e a farmácia no Brasil e entre outros países. Mas antes, é claro, colocando aqui um ponto importante, né, uma sociedade sem médicos não tem saúde, uma saúde sem medicamentos não tem remédios, o remédio sem farmacêutico não tem cura, né? Essa é uma citação de autor desconhecido, mas vocês vão ter ao final uma outra citação extremamente interessante de um grande nome, né, da literatura brasileira que poucos sabiam que era farmacêutico, mas vou deixar como surpresa para o final. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho de como é a farmácia pelo mundo, começando aí pelo país, né, que nos colonizou, portanto, muito da nossa cultura vem especificamente da cultura portuguesa, e lá, desde 1521, Dom Manuel instituiu o regimento do físico-mor do reino, em que somente farmacêuticos, e na época, claro, boticários, poderiam ser proprietários após um exame de conhecimento realizado por um júri que é composto por um físico-mor, que eram físicos da corte, e pelos boticários do rei e da rainha. Então, semelhante ao Brasil, só executa a farmácia quem tiver uma formação e um reconhecimento, claro, pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, né? Em Portugal, o ensino de farmácia atualmente se dá em 5 anos, com a possibilidade de atuar em farmácia pública ou comunitária, hospitalar, industrial e análises clínicas. E uma curiosidade é que as farmácias lá elas são limitadas por distância, né? Você não pode ter duas farmácias, 2 estabelecimentos de saúde, 2 drogarias próximas, coladas uma à outra, como é comum aqui, nós vemos principalmente nas grandes capitais do Brasil, né? Então, isso é importante considerar. Na França, e é claro que na França o nome farmacêutico ele é um nome francês, né? Luís XV ele solicitou uma diferenciação do nome farmacêutico para o boticário. Farmacêutico era aqueles que tinham uma formação superior dentro de uma instituição de ensino superior, dentro de uma universidade, portanto eram chamados de farmacêuticos. Os boticários aqueles que tinham essa formação mais artesanal passada ali, geralmente de família em família. Na França as farmácias funcionam como farmacêuticos durante todo o horário e nas férias dos farmacêuticos os estabelecimentos se fecham. São identificados ali por uma cruz verde e os remédios ficam atrás do balcão, justamente para que eles possam ser atendidos única e exclusivamente pelo farmacêutico. Ele é remunerado por uma margem fixa sobre o preço de vendas, evitando ali que o seu valor de salário seja compensado, às vezes, por uma margem de ganho, uma bonificação por vendas. Isso é algo interessante que, infelizmente, não é feito aqui no Brasil. E também uma diferença é que os medicamentos são reembolsados pela Seguridade, né? Então, os franceses eles podem ter esse valor reembolsado pela Seguridade Social. Não há propriedade sem direção técnica e, no caso de falecimento do farmacêutico, os herdeiros podem ficar no máximo 1 ano, mas com um farmacêutico contratado para essa substituição. Na Espanha, eles são muito mais tradicionalistas e preferem laboratórios de manipulação, farmácias de manipulação, que só funcionam com farmacêuticos, mas em caso de falecimento, eles têm 18 meses, 1 ano e meio, né, para fazer essa substituição, caso nenhum membro da família seja farmacêutico e possa continuar nesse processo. Nas férias, ou quando não há farmacêuticos, as farmácias se fecham. E também ali há um zoneamento das farmácias para que você não tenha nem uma distância mínima, nem uma distância máxima. Você tem um equilíbrio de estabelecimentos e a população possa ter acesso a esses serviços, né, em todo o território nacional.
Na Itália, a abertura é exclusivamente de farmacêuticos. Lá não existe rede de farmácia. A presença do farmacêutico é exigida durante todo o horário de funcionamento e fecha nas férias do farmacêutico. E a lei obriga uma farmácia a cada 4.000 habitantes e não menos de 200 metros de distância entre uma e outra, né, para que não haja, né, aquelas dificuldades, aquela briga comercial. E a lei obriga farmacêuticos em hospitais. Esse é um ponto importante. Na Alemanha, a propriedade também é do farmacêutico, ele também tem que estar presente durante todo o período de funcionamento. Na sua ausência ou nas férias, esses estabelecimentos se fecham. E na entrada do estabelecimento se tem a placa, né, com o nome e identificação do farmacêutico, semelhante ao que nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, nas clínicas médicas e odontológicas. E lá, o farmacêutico ele pode cobrar por consultas ou serviços como profissional de saúde, independente da venda. Assim como também no Brasil podemos, mas isso é uma prática pouco realizada, né? Isso é um fato importante. No Reino Unido, a propriedade exclusiva do farmacêutico, que recebe por uma margem média de 33% das vendas, isso é um fato importante, e lá os medicamentos são vendidos a granel, com a prescrição médica, é prescrevido, o farmacêutico ele separa os medicamentos na quantidade, na dosagem, embala e faz ali toda a adequação do que é exigido através da atenção farmacêutica para o paciente. Na sua ausência ou nas férias, o farmacêutico, férias do farmacêutico, a farmácia ela fecha. E então, concluindo, né, que nós podemos perceber, e aí que fica a importância, né, a conscientização da importância desse profissional, né, muito além de ser um simples dispensador de remédios, o farmacêutico está envolvido no processo de pesquisa de novas drogas, no estudo de efeitos colaterais e de reações adversas dos medicamentos já existentes, na fabricação de cosméticos, na medicação de doentes hospitalares, na fiscalização sanitária e em outras atividades que asseguram a qualidade de vida. E aqui vem, né, como eu disse para vocês, como eu tinha prometido, Monteiro Lobato, que foi um farmacêutico, né, ele coloca esse item, esse texto, ele escreve e deixa para a história, né, que o papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quanto vital. O farmacêutico representa o elo de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria, outro à humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou raça. Esse era Monteiro Lobato e ele descreve bem, muito bem, qual é a nossa missão, que é servir a humanidade. Então fico aqui e deixo para vocês justamente esse nosso lema. Parabenizo a todos os farmacêuticos, a todos esses profissionais que, como coloca muito bem Monteiro Lobato, eles não têm, nós não temos hora, a qualquer do dia ou da noite, nossa missão é servir a humanidade, promovendo a saúde ali através do nosso arsenal químico, nosso arsenal farmacêutico. Tá? Foi um prazer estar com vocês aqui, fico aberto a dúvidas, sugestões, temas que vocês queiram trabalhar, para quem está online quiser colocar dentro do nosso chat, né, e para quem assistiu posteriormente, né, você pode colocar aqui nos comentários, eu faço sempre esse monitoramento e claro que recomendo, peço a vocês também, que façam sugestões de temáticas, né, que possam auxiliá-los aí no seu dia a dia como profissional de saúde.